Observe a terceira parte que é realizada do boneco, começando dentro do... Então observe que essa terceira parte envolve Dai Bonsal, envolve um movimento muito importante que podemos considerar Mansal, que com isso permite um estudo de timing muito importante. E para isso, é óbvio, o boneco tem que ser de boa qualidade. O que significa um boneco de boa qualidade? Um boneco, principalmente, que possua nos seus braços os 6 movimentos, para cima, para baixo, para um lado, para outro, para frente e para trás. Isso é muito importante. O grão-mestre está mostrando a terceira parte da sequência da nossa linhagem. E um ponto que eu queria já de cara colocar é o cuidado na abordagem do boneco. Então, como cada movimento, ele tem um cuidado na conexão com o boneco. E isso, a gente pode falar sobre a natureza do boneco. O Mukianjon, ou Mujon, como muita gente chama, ele costuma ser muito mal interpretado quando vemos na internet. E geralmente aquele movimento que não tem refinamento. Quando a gente fala do boneco, a gente está pensando numa ferramenta de precisão que tem a capacidade de gerar esse refinamento. Esse refinamento o grão-mestre Lemon mostrou em cada etapa de cada movimento que ele apareceu fazendo no vídeo. Exato, né? Eu acho que você escolheu o melhor ponto aqui para abordar, né? Eu ia falar exatamente o mesmo ponto, né? O grão-mestre Léo, ele realmente, você percebe o cuidado, né? Cada movimento preciso, escolhendo o tipo de energia, o tipo de abordagem, com a maneira de encostar no boneco, a maneira de se descolar do boneco para encostar novamente em um outro segmento do boneco, né? Então, tudo isso mostra um refinamento e a pessoa, às vezes, que está assistindo, né, esse vídeo no canal Kung Fu Live, pode, de repente, se enganar achando que aquele cuidado todo é apenas para a demonstração daquele caso ali, né, do vídeo. E não é o caso, né? Realmente existe um pano de fundo sendo demonstrado para o cuidado, né, com a maneira como se pratica esse boneco, né? Muitas vezes é possível perceber, né, nessas demonstrações, como você comentou, mas Felipe, que a gente pode achar facilmente na internet, né, às vezes por pessoas que não têm um conhecimento devido a como abordar esse instrumento, ou por uma escolha, não sei, talvez um tipo de direcionamento que tenha recebido, né, as pessoas muitas vezes praticam no boneco como se ele fosse, né, um né, por a gente chamar de dummy, né, como se ele fosse um boneco de golpeamento, né, de você, né, no jargão, dar porrada no boneco, né? E isso não faz sentido, né? Aliás, isso não faz sentido nem com o famoso saco de pancada, né? Que há formas de se utilizar mais inteligentes do que você simplesmente descarregar, né, a sua raiva. Eu tive um aluno uma vez no Intro Experience que uma das coisas que ele me reclamou foi ele deslocou o pulso, né, golpeando o boneco não, o saco de pancada, né? E aí veio me questionar por que, né, se era para dar pancada, por que não podia dar pancada? Então, você vê, existe uma certa ignorância, né, no uso desses dispositivos, né? O patriarca Moyato comentava muito, inclusive, sobre isso, sobre o cuidado, né, que você deve ter. Inclusive, se não me engano, tem uma passagem naquele livro Kung Fu Legends, que o patriarca Moyato comenta, inclusive, né, sobre um trecho nesse sentido, né? É importante lembrar, como o grão-mestre Lemon colocou no vídeo também, a qualidade do boneco é importante. Logicamente, essa qualidade depende também, cada família, cada linhagem, muitas vezes vai ter variações na própria forma de confeccionar o boneco. O boneco que está sendo mencionado, né, no vídeo é o boneco onde os braços eles não são fixos. Tem muitos bonecos vendidos online que os braços são fixos.
Ou seja, eles são moldados dentro do tronco e eles não têm nenhum movimento. O boneco que a gente está falando é um boneco que tem essa característica aqui. Você vê que eu tirei o braço, então tem uma parte do braço que ela é diferente da parte exposta. Então tem uma parte que fica exposta e uma parte que fica dentro do boneco, no canal do boneco. Tem um canal aqui. Exato. E esse braço, ele é menor do que o canal, então isso permite que ele se mova dentro do canal, gerando movimentos que foram citados no vídeo. Então isso torna o boneco uma ferramenta de precisão para o seu Exatamente. movimento. Por isso que a gente pode falar, né, e até falar do nome, Mukianjon. Então, está falando de madeira, de pessoa e de pilar. Ou seja, um pilar de madeira em formato de pessoa, que simboliza uma pessoa, que simboliza o potencial de uma pessoa. Então, a ideia é que você conecte com a ferramenta de forma precisa, como você conectaria com um parceiro de prática, com alguém que está praticando com você. Para você poder entender com qualidade cada etapa do movimento. Isso fala muito, inclusive, sobre como o artista marcial deve abordar esse instrumento que é o Mukianjon, né? Porque, como você bem colocou, mestre Felipe, essa questão da conexão refinada, para esse instrumento específico, né, o artista marcial ele já deve trazer, né, a sua experiência, para que ele possa, então, refinar nesse instrumento. E muitas vezes, como é o caso da terceira parte desse vídeo que nós estamos fazendo react, é necessário que o artista marcial, inclusive, crie a configuração para poder explorar o boneco, como é o caso ali que o grão-mestre Léo Imamura demonstra. Ele faz um movimento em relação ao boneco e o artista marcial, no caso ali, o grão-mestre Léo, se afasta para poder promover o próximo movimento, que é um chute lateral. Né? E ele comenta muito rapidamente esse ponto. Né? Por que a gente se afasta? Ora, porque o boneco não se afasta. Né? Então, ali você vê o nível de refinamento do artista marcial. Você precisa se conectar com auto-refino em relação a esse instrumento, saber como se posicionar em relação a ele, e, inclusive, saber como realizar configurações para aproveitar melhor a exploração desse dispositivo. Então, aí você vê realmente que é um elemento, né, um dispositivo de um nível superior. Né? Você realmente precisa já ter um certo nível de Kung Fu para poder experimentar esse instrumento. Como, né, o patriarca Moyato dizia, você realmente precisa aqui, né, ter a experiência da trilogia fundamental para que você possa, né, experimentar esse boneco, né, o Mukianjon, porque ele próprio não vai trazer para você nenhum né, nenhuma habilidade nova, né, nenhum componente novo. Você precisa trazer o que você já soube, o que até aqui o sistema já te fundamentou, para que você possa explorar e refinar. E aí ele faz aquela famosa comparação com a máquina de escrever, né, que no nosso caso hoje seria o editor aqui de texto, né, ou usar, né, essas ferramentas todas que a gente tem à disposição, que embora sejam ferramentas que possam melhorar a sua capacidade de escrever, melhorar o seu texto, não vão te dar a criatividade por si mesmo. Né? Não vão, de fato, fazer a criação de um texto novo. Né? Então, o John é como a máquina de escrever na época do Patriarca Moiado, no nosso caso aqui, o editor de texto, o Word, ou o que você estiver usando a sua preferência, né? Ele vai te ajudar a escrever melhor, a arranjar melhor o seu texto, mas não vai escrever por você. Sim, a noção de que você é uma ferramenta de precisão que dá respostas precisas se você souber fazer perguntas precisas.